Disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Elias tomou o menino, desceu com ele do aposento superior para o interior da casa e entregou-o à sua mãe, dizendo: Eis aqui o teu filho vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos neste tempo comum e a liturgia de hoje traz a temática da ressurreição. Jesus que tem o poder sobre a morte. Perceptível que Jesus, como Senhor e Deus, Ele tem o poder sobre a morte e a região dos mortos. No livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que tem a chave do reino dos mortos na sua mão. Ele tem o poder sobre a região dos mortos. Isso Jesus já demonstrava quando estava entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras duas formas de falar de ressurreição. A ressurreição que acontece hoje seria o que nós poderíamos chamar de reanimação de um cadáver, devolver a vida biológica. Esse relato de hoje, de Jesus que ressuscita um morto, nós encontramos mais outros relatos no Novo Testamento. Nós encontramos o relato de Jesus que cura a filha de Jairo. Jairo, que era um dos líderes da sinagoga, representante do povo judeu, da religião judaica, e que na necessidade, sua filha estava doente, busca Jesus e diz: Senhor, minha filha está doente, está em casa. Jesus diz: vamos até lá. No caminho, Jesus encontra a hemorroísa, aquela mulher que sofria com fluxo de sangue, cura a hemorroísa. Logo depois, Jesus chega a notícia até Jesus: a menina morreu. E os discípulos e apóstolos dizem assim: então, Jairo, deixa o mestre em paz, a tua filha já morreu, desiste. E Jesus diz: eu vou até lá. E chama Pedro, Tiago, João, entra na casa da menina. A menina está morta no leito, em casa. E Jesus diz: menina, levanta. Talita cum, e ela volta a viver. Nós encontramos um segundo relato de Jesus que tem poder sobre a morte, sobre os mortos. No Evangelho de hoje, Jesus vai a uma cidadezinha pequena, um pequeno povoado, que só é citado nas Sagradas Escrituras neste momento. Ao entrar naquele pequeno povoado, ele encontra uma mulher que levava um filho para o túmulo, chorando. E Jesus olha para ela, olha para o morto, para o jovem, e diz: jovem, levanta-te. E ele levanta. Depois nós encontramos um terceiro momento. Jesus cura, Jesus ressuscita Lázaro do túmulo. Jesus vai até Lázaro 4 dias depois de morto e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Porém, meus irmãos, o termo ressurreição nas Sagradas Escrituras dizem muito mais do que um retornar à vida. Um retornar a alma à vida, como nós encontramos na primeira leitura de hoje. Nós encontramos a ressurreição de Jesus. Jesus que ressuscitou dos mortos. Jesus, e que nós proclamamos como dogma de fé, é um Deus ressuscitado. E se nós perguntarmos: onde está a filha de Jairo? Hoje está morta. Onde está o filho da viúva de Naim? Está morto. Onde está Lázaro? Mas onde está Jesus? Está vivo.
Jesus não só está vivo, como Ele é o vivente, aquele que tem o domínio sobre a vida. Quando nós encontramos nos Evangelhos os textos que falam da ressurreição, Jesus devolve a essas pessoas a vida. Em grego, que foi escrito nos Evangelhos, esse termo vida é escrito como bios. Jesus devolve a vida, bios, a vida biológica, a filha de Jairo, o filho da viúva e a Lázaro. Mas não foi essa vida que Jesus veio. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, diz: eu vim para que todos tenham vida, Jesus não diz para que todos tenham vida biológica. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida zoe, vida plena. É uma outra vida, é uma vida nova, é uma vida plena, é uma vida na qual não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento. A vida que Jesus veio dar ao mundo foi a vida plena, vida eterna. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e vida, Ele não diz: eu sou bios, Ele diz: eu sou zoé, eu sou vida plena. Quando Ele fala do pão, que o corpo dele seria pão, Ele fala: este é o pão da vida, mas não da vida biológica, mas da vida zoé, da vida plena. E eu pergunto, e me pergunto, por que Jesus então ressuscitou o filho da viúva de Naim? O que Jesus queria nos ensinar? Porque o filho da viúva de Naim voltou a morrer. O objetivo de Jesus não era simplesmente ressuscitar o morto, que não é nada simples, porque Jesus mostra quem é Ele e a autoridade que Ele tem. Mas o objetivo de Jesus é muito além. Jesus quer dar a cada um de nós uma vida zoé, uma vida plena. Jesus ressuscitou os mortos para ressuscitar a cada um de nós. Todos os sinais que Jesus realizou, todos os milagres que Jesus ressuscitou eram sinais, eram sacramentos. Palavra sacramento, mistério, sinal. Por isso Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Por isso Jesus ressuscitou o filho da viúva. Por isso Jesus ressuscitou Lázaro, como sinal de algo que Ele ia continuar fazendo durante toda a existência humana na terra. Ele ia continuar ressuscitando dos mortos. Ele ia continuar dando vida. Mas a vida que Ele prometeu, vida eterna, vida nova, vida em Deus. E é esta vida, meus irmãos, que Ele nos dá em cada sacramento que nós recebemos. Porque, meus irmãos, a morte está ali representada fisicamente na sua forma dolorosa. A morte física é sinal para nós cristãos da morte espiritual, da morte no pecado. Aquele filho da viúva estava morto fisicamente, era sinal, era sacramento, era mistério da morte pelo pecado. Se nós vemos nesse texto algo muito interessante em Jesus que cura o filho da viúva de Naim. Na maioria das vezes, quando Jesus realiza uma cura, um milagre, Ele realiza porque alguém manifestou uma necessidade. Maria chega para Jesus e diz: Senhor, eles não têm mais vinho. Houve uma necessidade e uma súplica, e Jesus foi e fez. Há um ato de fé. Jesus chega e prova a fé das pessoas, como Ele provou semana passada a fé do servo do centurião. E o centurião disse: Senhor, não precisas vir à minha casa, porque se tu deres uma palavra, uma ordem, este mundo que te serve te obedecerá. E Jesus disse: jamais vi tamanha fé em Israel. Por isso, curado. Quando a cananeia vai querer que sua filha seja curada e vai pedir a Jesus, Jesus vai testar a fé da cananeia e vai dizer: eu não vou realizar cura, eu não vou realizar milagre, porque eu vim para as ovelhas da casa de Israel.
A mulher vai dizer: Senhor, até os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus diz: mulher, por causa da tua fé, sempre existe um ato de fé. No caso da viúva de Naim, não existe um ato de fé. A mulher nem sequer vê, reconhece Jesus. A mulher nem sequer suplica a Jesus. A mulher nem sequer imaginava que Jesus poderia ressuscitar o seu filho. O ato de fé daquela mulher foram as suas lágrimas. O ato de fé daquela mulher foi o seu sofrimento e a sua dor na perda da única pessoa que ela tinha. Ela já era viúva, filho único. Era a segurança da vida daquela mulher. Agora, ela como viúva ia ter que viver da caridade dos outros. Jesus se compadece dela. Jesus se compadece da mulher. Jesus não se compadeceu do morto. Jesus se compadeceu da mulher e olhou para ela, compadeceu e disse: não chores. Depois tocou no caixão, o cortejo parou e ele disse: jovem, levanta. E levantou e sentou-se. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor nos chama e nos convida hoje, principalmente as famílias, a redescobrirem o valor das lágrimas, a redescobrirem o valor do choro, a redescobrirem o valor da dor e do sofrimento. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente hoje, os pais não choram mais a morte de seus filhos. A morte no pecado, a morte no erro. Hoje, meus irmãos, pai e mãe dizem: a sociedade mudou, os costumes mudaram, deixe o meu filho fazer como ele quer. Deixe o meu filho morto. Aquela mulher chorava, ela não queria levar o filho para o túmulo, ela não queria sepultar o seu filho, ela queria o seu filho vivo. Por isso ela chorava, meus irmãos. Hoje nós não choramos mais. Hoje nós não choramos mais com a morte dos nossos irmãos, mortes na fé, mortes no pecado. Hoje nós vivemos numa sociedade que não mais chora os mortos, que sou eu, que é você, quando estamos em situação de pecado. Nós nos conformamos com isso e nós não choramos mais. Meus irmãos, e se não tiver quem chore, o Senhor não ressuscitará o morto. O Senhor não vai se compadecer se não tiver quem chore. Papel do pai, papel da mãe. Para onde nós estamos levando os nossos filhos? Pais e mães, vocês estão levando os filhos de vocês para Deus ou para o túmulo? Aquela mulher levava o filho para o túmulo. Levava o filho que já sabia, ia agora apodrecer. Era este o caminho. Mas ela chorava. Ela sentia a dor do seu filho. Hoje, meus irmãos, nós choramos por causa de uma gripe de uma criança. Hoje nós choramos por causa de qualquer situação de uma criança, de um jovem, mas não choramos mais pelos pecados de ninguém. Nós não choramos mais pelos nossos filhos que andam no mundo como mortos. E nós, tantas vezes, não reconhecemos que nós estamos mortos. Que nós estamos na letargia do nosso pecado. E não queremos sair daquela situação. Porque o mundo mudou, mas a morte não. E a morte, tanto física como eterna e espiritual, é uma realidade que não muda. É uma realidade que não muda. Nós não encontramos mais mulheres como esta viúva, que não tinham nada, que não tinham com que se apegar e choravam. E por que choravam, meus irmãos? Porque ela chorava. Jesus realizou esta ressurreição.
Jesus quer realizar diversas ressurreições na sua casa, na sua família. Jesus quer ressuscitar você também. Meus irmãos, é necessário redescobrir o valor das lágrimas. Quando faltam as palavras, quando o pai e a mãe não conseguem mais alertar o filho, é necessário chorar. É necessário chorar a dor do filho. É necessário chorar a morte do filho. É necessário chorar a morte do irmão. É necessário chorar a morte do tio, que anda e vive neste mundo como morto para Deus. É necessário chorar. Quando as palavras não existem mais, quando as súplicas não existem mais, é necessário chorar. É necessário suplicar a Deus. É necessário que as nossas lágrimas possam comover a Deus. Santo Agostinho, quando ouviu esse evangelho, ele vai dizer, e vai comentar esse evangelho dizendo: aquele morto era eu, que durante anos e anos vivia uma vida de devassidão, e aquela viúva era minha mãe, que chorou por mim durante 30 anos, até o momento que o Senhor se comoveu e disse: Agostinho, levanta. E ele levantou. E ele passou a viver uma vida nova. Zoé, vida plena, vida em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos isto. Reconheçamos o valor da oração. Não podemos estar pensando que o mal não existe, que o pecado não existe, que a sociedade mudou. Porque nós estamos levando os nossos filhos para o túmulo. Nós não estamos levando nossos filhos para Deus. E se nós formos lembrar de um ditado popular, as pessoas costumam dizer assim: eu não crio meus filhos para mim, eu crio meus filhos para o mundo. Quem cria os filhos para o mundo devora os filhos. E o mundo vai devolver seus filhos como esqueleto, consumidos, detonados, estraçalhados. É assim que o mundo vai devolver os filhos daqueles que criam os filhos para o mundo. Mas se criarmos os filhos para Deus, teremos os nossos filhos sempre. Teremos os nossos filhos mesmo distantes, mas sempre do nosso lado. Se vocês forem lembrarem da liturgia de hoje, quando Jesus ressuscita o filho da viúva, Jesus disse: levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Jesus entregou à sua mãe aquele menino vivo, aquele jovem vivo, repleto de vida. Se nós entregarmos os nossos filhos a Deus e nós criarmos os nossos filhos para Deus, o Senhor devolverá àquela família aquele filho vivo. Na primeira leitura de hoje, o profeta Elias, a mesma situação. Elias tomou o menino já ressuscitado, desceu com ele, entregou a sua mãe, dizendo: eis aqui o teu filho vivo. Eis aqui o teu filho vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, entreguem os vossos filhos a Deus. Entregue vossa família a Deus. Saiam dessa situação de morte. Saiam dessa situação de pecado, para ajudar que na tua casa, na tua família, as pessoas saiam dessa situação. E o Senhor vos entregará a tua família viva. Todos os filhos, filhas, pais, mães vivos, vivificados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, porque o Senhor é que dá vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos faz lembrar também do Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus, já próximo a morrer, olha para Maria, sua mãe, olha para o discípulo que ele amava e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, no momento em que nós não conseguirmos mais, no momento em que a dor parece que não traz mais nenhuma solução, entregue os vossos filhos à mãe e diga: Maria, eis aqui teu filho. Maria, toma conta deste teu filho. Maria, eis o filho teu. E Maria não rejeitará nenhum de seus filhos.
e Maria tomará conta dos seus filhos. Consagre-os à Virgem Maria, entregue-os à Virgem Maria, entregue-se a esta mãe. Posso olhar para ela e dizer: mãe, eis aqui um filho, mãe, eis aqui o teu filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio